Bom, gente, hoje sobre esse trabalho nós vamos falar sobre máquinas térmicas. Nós escolhemos aqui falar sobre refrigerador, que vamos falar sobre a geladeira, né? Que todos creio que temos em nossas casas, que vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, certo? Então aqui a nossa disciplina é de Física e Estatística, que tem como a professora Silvana Pérez, e esse trabalho foi feito pela Rafaela e por mim, Luane. Somos alunas do curso de Física, Polo de Garapé-Miri. Bom, para entendermos melhor esse assunto, vamos falar sobre o que são máquinas térmicas. Bem, que máquinas térmicas é todo dispositivo que, operando em ciclos, transforma calor em trabalho periodicamente. Por exemplo, motores de combustão externa, que são as famosas locomotivas a vapor, né? Motores de combustão internos, que são os automóveis, e os refrigeradores, o qual nós vamos abordar mais para frente nesse trabalho. Para falar sobre os refrigeradores, né, como eles funcionam, então nós vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica, que segundo ela pode ser enunciada de várias maneiras, né? Vamos considerar duas formulações. A primeira trata da conversão de calor em trabalho por meio de máquinas térmicas, e a outra considera o sentido de ocorrência dos fenômenos naturais. Aqui, o gelo ao alcance de todos, né? O uso do refrigerador doméstico faz parte do nosso dia a dia. Em que princípio físico se baseia o seu funcionamento, né? Então, este aqui vamos começando aqui com uma pergunta, com um questionamento em relação em que princípio físico, né, o refrigerador vem se basear. O armazenamento e o transporte de alimentos perecíveis constituíam um problema até bem pouco tempo atrás. Era uma meta evitar que os alimentos se deteriorassem rapidamente devido à ação do calor, principalmente nas regiões tropicais e durante o verão. O refrigerador, hoje ao alcance de todos, revolucionou os nossos hábitos de compra e de alimentação. Discutindo o funcionamento dessa máquina de fazer gelo, vamos apresentar o segundo princípio da termodinâmica. Bem, o refrigerador, né? Os refrigeradores são classificados como máquinas térmicas que operam em sentido contrário em comparação às outras máquinas térmicas. Aqui temos o funcionamento. A geladeira funciona em ciclos, utilizando um fluido em um circuito fechado. Tem como partes essenciais o compressor, o condensador, uma válvula compressora e o evaporador, que é o congelador. Bem, aqui vamos falar sobre o refrigerador, né? A geladeira doméstica, por exemplo, funciona transferindo o calor de Q2. Você pode reparar aí que o Q2 é a fonte fria nesse azulzinho, do seu interior, isto é, do congelador, que é a fonte fria. Para o ambiente externo, Q1, que é a fonte quente, e recebendo o trabalho do compressor. O sentido de propagação do calor mais frio para o mais quente ocorre em virtude do trabalho realizado pelo compressor. Aqui já vamos ver um esquema, né, de uma geladeira, como é que funciona aqui. O compressor acionado, o compressor que está lá embaixo, né, esse cinza, pelo motor elétrico, comprime o gás na fase de vapor, que ao passar pela serpentina se liquefaz, liberando calor, que é o Q1. Para o ambiente externo, fonte quente.
Na fonte líquida, o gás percorre a tubulação no sentido horário e, ao atingir o estrangulamento no congelador, se vaporiza com o calor, que é o Q2, retirando do congelador fonte fria. Pelo resto da tubulação, o gás retorna na forma de vapor para o compressor, onde o ciclo recomeça. Ou seja, depois que esse ciclo se faz todo, ele volta e recomeça tudo novamente. Enquanto na turbina e no motor o calor flui espontaneamente da fonte quente para a fria, a água de refrigeração e atmosfera, na geladeira o fluxo de calor não é espontâneo. Na geladeira, a troca de calor se dá do mais frio, interior da geladeira, para o mais quente, meio ambiente. Para que isso ocorra, se realiza um trabalho externo sob o freon, para que ele perca calor no condensador e se evapore no congelador. Em cada ciclo, a quantidade de calor cedida para o meio ambiente através do condensador é igual à quantidade de calor retirado do interior da geladeira, mas o trabalho é realizado pelo compressor. A temperatura e a pressão se elevam, como não há troca de calor. O trabalho realizado pelo compressor é equivalente à variação de energia interna da substância. Aqui agora vamos falar sobre o radiador, certo? O que fica atrás da geladeira, né, onde a maioria das pessoas costumam colocar suas roupas para secar. Inicialmente ocorre uma diminuição de temperatura a pressão constante, que vai de 2 a 3, como se pode reparar no gráfico. Em seguida, uma diminuição isobárica e isotérmica do volume na condensação, que vai de 3 a 4. O calor trocado corresponde ao calor de esfriamento e ao calor de condensação. O segundo princípio da termodinâmica. Da discussão do funcionamento do motor a combustão, na geladeira podemos perceber que é possível transformar energia mecânica trabalho totalmente em calor. O calor flui espontaneamente da fonte quente para a fria. Lembre-se que as peças do motor e o ambiente sempre se aquecem. Mas esses processos não ocorrem em sentido contrário, certo? Eles são irreversíveis. Este é o segundo princípio da termodinâmica, que pode ser enunciado como: é impossível construir uma máquina que, operando em ciclos, transforme todo o calor em trabalho. Ou, o calor não flui espontaneamente da fonte fria para a fonte quente.
Bom, gente, que nós terminamos a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e dê para esclarecer um pouquinho. Obrigado, grato.